em abril de 1896 na cidade de Atenas, com atletas de 14 nações. Dá início aos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Desde então, a cada 4 anos celebramos as competições. Sem dúvidas, as Olimpíadas é uma grande celebração entre as nações. Há até quem defende a tese de que seja o maior evento esportivo do mundo. É contagiante torcer pelos atletas competindo, principalmente os atletas do nosso país. O que talvez você não enxerga quando está ali torcendo, vibrando, é o grande reflexo geopolítico no quadro de medalhas. Quando um país ocupa frequentemente o topo da lista, conquistando diversas medalhas, principalmente de ouro, isso leva a um questionamento. Como uma nação se torna uma potência no esporte em diversas modalidades? Imediatamente pensamos, a sociedade precisa de incentivo ao esporte desde a infância. Mas essa é uma visão superficial da coisa, vai muito além disso. Se tornar um atleta olímpico exige tempo e dedicação exclusiva até atingir o mais alto nível de excelência. Para uma pessoa CLT, que trabalha 8 horas por dia, considerando o tempo de deslocamento de ida e volta ao trabalho, beira o impossível tentar ser um atleta. Outro fator, vale lembrar que o mundo é capitalista. Portanto, a prática esportiva carece de investimentos. Mais do que incentivar a população a praticar algum esporte olímpico, um atleta precisa de suporte financeiro ao longo de sua trajetória. São 4 anos de dedicação até chegar o momento das competições. Durante essa janela de tempo, despesas como infraestrutura de treinamento, viagens, equipamentos, alimentação, treinador, custos de apoio à saúde física e emocional, tudo isso fazem parte de sua preparação. Há também os custos de aparatos tecnológicos que auxiliam no aprimoramento de sua performance. Portanto, o fator macroeconômico é primordial no desenvolvimento de um atleta. Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro, o custo para formar um atleta de alto nível pode ultrapassar a quantia de 5 milhões de reais. Agora, imagine esse valor aplicado a centenas de atletas. No Brasil, a maior parte desse investimento vem de projetos de leis de incentivo ao esporte. Para mitigar qualquer problema nessa estrutura, é necessário ter uma política pública bem elaborada e um planejamento estratégico na alocação dos recursos arrecadados. Sendo assim, a escolha política da população é de extrema importância. Outra forma que um atleta pode obter recursos são através de patrocínios. Uma empresa pode escolher vincular sua marca ao esporte, seja através de campanhas de doações, ou utilizar a imagem de um atleta como estratégia de marketing, trazendo público até o seu produto ou serviço, convertendo em vendas. Em ambos os casos, enxergamos que para o atleta receber alguma verba, é necessário retirar recurso de algum lugar para alocar em outro. E aí, se você é dono de alguma empresa e investiria em algum esporte? Escreva nos comentários qual seria. Até aqui, destacamos 2 fatores relevantes: o dinheiro destinado aos atletas olímpicos, e o governo, sendo o protagonista, criando leis e projetos que sustentam a estrutura do esporte no país. Trazendo uma visão mais geopolítica, precisamos ultrapassar as fronteiras e expandir as análises. Observando o mapa mundi, podemos ver a disposição geográfica de cada nação. Guarde bem essa informação. E quando o assunto é no cenário mundial, existem os blocos econômicos. Resumidamente, são as associações entre países que buscam integrar uma forma de mercado entre si, facilitando desde a comercialização de mercadorias até a circulação entre pessoas. Há também aqueles que chamamos de aliados, é uma aliança entre países com boas relações diplomáticas, compactuam dos mesmos ideais políticos e econômicos. Integrando essa visão ao quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, podemos ver claramente estes cenários. De um lado, já no topo, está os Estados Unidos e seus aliados, que são os membros da OTAN, e também países como Japão, Coreia do Sul, Austrália. Imaginando a preparação de um atleta, considerando as competições que antecedem os Jogos Olímpicos, vamos analisar o continente europeu. Primeiro, destacamos sua posição geográfica. Está bem ao centro do planeta. Alguns países são relativamente pequenos. A proximidade facilita a logística quando o assunto é deslocamento. E ainda tem uma moeda forte, que circula na zona do euro, sem diferença de câmbio. Ter esses 2 fatores a seu favor, além de poder competir com outros atletas de ponta, contribui muito para o esportista. Já os Estados Unidos, também com uma moeda forte e global,
Os americanos tendem a levar o esporte a sério, pois esse é um dos pré-requisitos que contribui no ingresso às universidades. O aluno pode até mesmo ganhar uma bolsa integral. Quando o assunto é esporte, os americanos sabem se promover muito bem. Um exemplo disso é como alguns de seus campeonatos chamam a atenção mundo afora, como jogos da NBA, futebol americano, beisebol e golfe. Já está enraizado na cultura deles, indo além, propagam isso ao redor do mundo, fazendo questão de demonstrar sua soberania. Se tratando de posição geográfica, os Estados Unidos é um país que não vive cercado por conflitos externos. Sentir-se seguro é um fator que as pessoas buscam. Vale lembrar que, todo ano, os Estados Unidos recebe milhares de estudantes de outras origens ao redor do mundo. Esse intercâmbio de conhecimento beneficia o próprio país, pois os alunos de destaque ganham a chance de contribuir com o desenvolvimento científico-tecnológico e, claro, os atletas também se beneficiam desse tipo de investimento. No caso de Japão e Coreia do Sul, são países de uma cultura oriental diferente do que vemos aqui. Os países asiáticos são propensos a seguir uma linhagem cultural. Em sua tradição destacam-se pelas artes marciais. Além disso, essa é uma cultura que busca primeiro o cuidado com a saúde física e mental. Ou seja, é um ambiente facilitador para os atletas dessas nações. E historicamente, Japão e Coreia do Sul estão ligados aos Estados Unidos. Os americanos ajudaram no desenvolvimento econômico de ambos os países. Já do outro lado da mesa, vale destacar outras duas potências quando o assunto é esporte e estão sempre bem ranqueadas. E, claro, fazem frente ao imperialismo dos Estados Unidos. Primeiro, vamos falar da China. O país é uma superpotência e não só quando o assunto são os Jogos Olímpicos. Os chineses aparecem no topo de diversas listas de país com maior exército, população, economia, extensão territorial, exportação de mercadorias. Com o crescimento econômico do país, anualmente, o governo chinês injeta bilhões no esporte. Há uma série de políticas e incentivos anunciada pelo governo, a fim de promover a educação esportiva no país. Vai desde a criação de novas instalações ao ar livre, melhorias nos centros esportivos atuais e ampliação de diferentes modalidades nas escolas, seja esportes coletivos ou individuais. O plano não é só o esporte, vai além. Visa conciliar os eventos esportivos ao turismo. Isso mostra como o governo chinês entende que a indústria esportiva contribui para o crescimento econômico do país. E claro, aqui vemos mais um exemplo da cultura asiática, uma cultura milenar, passado de geração em geração. O povo chinês tem uma mentalidade aplicada, são disciplinados. O ambiente favorece o atleta a desenvolver seu potencial. Essa educação integrada ao esporte faz com que as novas gerações cresçam estimuladas a praticar alguma modalidade. Já o outro grande player e aliado da China, embora não tenha participado dessa última edição de Jogos Olímpicos, é a Rússia. Sempre tem notoriedade no ranking de melhor desempenho. Vale lembrar que alguns episódios culminaram em diversas sanções ao país, estremecendo sua relação com o esporte. Há quase uma década, chamou atenção mundo afora, quando veio à tona a notícia sobre o escândalo de manipulação nos controles antidoping envolvendo o país, e recentemente, a invasão na Ucrânia. Abrindo aqui um parênteses. Israel, mesmo promovendo um cenário de ataques a outros países, participou da edição dos Jogos Paris 2024. Voltando à análise geopolítica. Outros fatos históricos envolvendo os russos são os episódios de boicote às Olimpíadas já no período de Guerra Fria. Em retaliação à invasão soviética ao Afeganistão, houve o boicote ocidental aos Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980. O ex-presidente norte-americano Jimmy Carter anunciou o boicote dos Estados Unidos aos Jogos de Moscou. Em seguida, convocou seus aliados. Ao todo, 60 nações seguiram o mesmo caminho. Nos Jogos Olímpicos de 1984, em Los Angeles, foi a vez da Rússia dar o troco, assim como fizeram os americanos. Os russos convidaram seus aliados a não participarem desta edição, com isso, prejudicando mais uma vez o nível da competição. Agora, falando do lado expoente russo em se destacar no esporte. Mesmo após a dissolução do bloco soviético, o país veio se protagonizando na conquista de medalhas. Historicamente, num processo de estabelecer a Revolução Russa, o país desenvolveu um plano voltado à prática esportiva dentro das escolas, dispondo de infraestrutura e incentivo às crianças. Foi criado o Plano Nacional de Educação Física. Inicialmente, o plano era ter uma população forte e ativa caso fosse necessário seguir em defesa dos ideais impostos pela época. Com o tempo, o país foi expandindo a relação com o esporte.
tornando-se uma verdadeira fábrica de talentos. Podemos dizer que, em tempos de paz, ser uma potência esportiva também é uma forma de demonstrar força e poder. Num cenário macro, há décadas vemos uma disputa entre as grandes potências e seus aliados, até mesmo quando o assunto são os Jogos Olímpicos. Não se deixe enganar, pois o esporte pode ser amplamente utilizado como uma ferramenta de propaganda e influência. A alegria em vibrar, incentivar um atleta em busca da vitória, torna-se um ponto em comum nas pessoas, deixando de lado as demais diferenças. Atualmente, é comum a utilização do esporte para melhorar a reputação e imagem, seja de um indivíduo, do governo, até mesmo corporações. Um exemplo disso é o mundo árabe. Veja como os magnatas do petróleo estão cada vez mais utilizando o futebol para deixar sua mensagem. Há exemplos. A última Copa do Mundo realizada no Catar. Os clubes da Liga Árabe, gastando um caminhão de dinheiro para trazer jogadores de elite do futebol mundial. Empresas patrocinando clubes, estampando seu nome na camisa dos times de futebol. Escreva nos comentários se você conhece alguma outra técnica como essa. E claro, não só de uma abordagem de um viés geopolítico, destacamos outros condicionantes que também chamam atenção. No atletismo, por exemplo, em provas de corridas e maratonas, os africanos são líderes no assunto. Será a biomecânica? A genética? Já há uma predisposição nos países da região a desenvolver esses talentos? Embora existem estudos com o intuito de descobrir os fatores que levam a essa dominância, é necessário compreender que há vários aspectos a se considerar. Mas fato é, do ponto de vista socioeconômico, destacar-se no esporte é uma saída para uma projeção de vida financeira melhor, não só para si, mas para as pessoas ao seu redor. São inúmeros os casos de atletas de origem do continente africano que contribuem financeiramente para o desenvolvimento desta nação. E não é só no atletismo. Você se lembra qual seleção foi vice-campeã da Eurocopa 2016, campeã da Copa do Mundo em 2018 e vice da Copa do Mundo de 2022? Além disso, o que essa seleção tem em comum? Acertou se você disse que é a França. E que a seleção francesa, nesse período, era composta predominantemente por jogadores de origem de países do continente africano, mas que foram naturalizados. Outro ponto fora da curva que podemos citar é aqui mesmo em nosso território, a família Grael. São décadas de tradição no iatismo, passado de geração em geração. Isso demonstra a paixão pela prática. A família figura entre os maiores medalhistas do Brasil. Consequentemente, a vela é um dos esportes que mais trouxe medalhas. Nesse caso, será que a combinação entre tradição familiar e o mar no Brasil favorecem as boas práticas do esporte? Já que o assunto é ambiente e Brasil, não podemos deixar de falar do vôlei de praia. Desde quando a modalidade entrou para os Jogos Olímpicos, somente na edição de Tóquio que o nosso país ficou de fora no pódio. Será que, pela nossa posição geográfica, podemos contar com uma vasta região litorânea e clima tropical que ajudam na formação de nossos atletas dessa modalidade? Importante ressaltar que nunca é só uma coisa, são um conjunto de fatores que levam um determinado país a se tornar um ícone no esporte. Obrigado por ficar até o final. Siga nosso canal e ative o sininho para continuar acompanhando nosso conteúdo. Até a próxima!